Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de resolução de exercícios sobre peças comprimidas. Nesse exercício a gente vai fazer uma verificação de resistência à compressão do perfil do tipo W, tá? E o enunciado nos dá as seguintes informações. Ele pede para nós determinarmos a resistência de cálculo à compressão do perfil W150 por 37,1 kg por metro de aço MR250 com um comprimento de 3 metros. Sabendo que suas extremidades são rotuladas, com rotação impedida no eixo longitudinal e que há contenção lateral impedindo as flombagens em torno do eixo YY. Pede depois para nós compararmos o resultado obtido com o resultado de uma peça sem contenção lateral, ou seja, podendo flombar em torno do eixo XX e YY. Como dados adicionais, ele nos dá todos os parâmetros da nossa peça e um exemplo do nosso perfil, tá? Então, ele fornece a área bruta, o raio de giração em X, em Y, a espessura da alma, a espessura da mesa, a altura da alma, a altura da parte da mesa aqui, o H0, a largura da nossa peça, a inércia em X, a inércia em Y, a parte de J e CW, que é o coeficiente de empenamento, e o J, que é a parte de polar, tá? E, primeiramente, então, como a gente vai fazer essa resolução? O primeiro passo, pessoal, é entender que o primeiro cálculo que a gente vai fazer trabalhando com a contenção lateral, ele pede para a gente fazer uma resistência de cálculo à compressão quando há contenção lateral contínua em torno de YY. Com isso, a gente entende que o parâmetro que a gente vai utilizar é o índice de esbeltez em X, tá? Ou seja, a peça vai flambar em torno de X e não de Y, tá? Qual seria o parâmetro K para nós utilizarmos? Lá da nossa tabelinha que nós vimos na aula anterior, nós vamos achar o K correspondente a peças rotuladas. Então, está aqui, peça rotulada, né, com impedimento lateral, o K é de 1. Então, substituindo o valor de K aqui. Então, 1. O comprimento destravado em X é de 3 metros, que é a informação do problema. Nós temos agora o RX em 3,84 centímetros, então, transformando esse valor para metro, vai ser 0,0384 metros, né? E é só substituir os valores na equação. Então, primeiro, K de 1 vezes 3 metros dividido por 0,0384. Não, minto. Aqui é o Y. Se a gente está analisando em X, é o Y que entra. Tava certo. X, eu que olhei o valor errado. Aqui é 0,685. Pronto. Daqui, pessoal, raio de giração em X, 0,0685 metros, tá? Então, quarenta e 43,79. Já vamos arredondar para 43,80. Que é menor que 200. Portanto, o nosso índice de esbeltez em X está ok, tá? Próximo passo é determinarmos os fatores de redução para a flambagem local.
Então, analisando a nossa imagem aqui, nós temos dois elementos para serem verificados, a alma e a mesa, tá? Então, a alma, ela vai ser um elemento do tipo A, correspondente ao grupo 2. E a mesa, ela é um elemento AL do grupo 4, tá? Para nós podermos calcular os Qs e os NE da peça. Então, o índice de esbeltez do elemento, tanto para o grupo A quanto a L, é a largura dividido pela espessura, tá? Então, para a nossa alma, a nossa largura vai ser o H0, que é o 139, e dividido pelo TW, que é a espessura da alma, aqui. Então, 139 milímetros dividido por 8,1 milímetros. 17,16. Arredondando, 0,2, tá? Adimensional, porque aqui é milímetros também, corta, adimensional o valor do índice de esbeltez. Agora, nós vamos fazer a conferência do elemento, do índice de esbeltez do elemento limite, tá? Então, pela equação correspondente ao grupo 2, nós vamos substituir os parâmetros. Nós vamos trabalhar a equação em megapascal. Então, o módulo de elasticidade do aço, que é de 200 gigapascais, passa a ser 200.000 megapascal. E a tensão de escoamento, 250 megapascal. Então, substituindo, 1,49, o E, 200.000, dividido por 250. 1,49 vezes a raiz de 200.000 dividido por 250 é igual a 42,14, tá? Deixa eu só apagar essa informação aqui, porque acho que eu tinha a intenção de continuar a equação aqui. 42,14, também adimensional. Então, a verificação que a gente temos que fazer é que o valor que a gente calculou anteriormente era 17,2 aqui para o índice de esbeltez do elemento, que é menor que o índice de esbeltez do elemento limite. Então, portanto, o nosso QA, ele vai ser 1, tá? Lá da parte teórica. Se ele fosse maior, a gente teria, então, o valor diferente, teria que fazer o cálculo. Assim como ele deu menor, a gente adota o 1. Agora, a segunda verificação é para a parte da mesa, da nossa abinha ali do perfil W. Então, a mesma questão. Como eu expliquei para vocês durante a aula, a nossa mesa, a gente não toma a largura total, é a metade dela somente, uma aba. Então, por esse motivo que a gente vai utilizar o BF dividido por 2. O BF aqui, ele era de 154. Então, 154 dividido por 2, dividido por TF. TF, que é a espessura da mesa, 11,6 milímetros, tanto em cima quanto embaixo, tá? Da nossa equação. 154 dividido por 2, dividido por 11,6, dá 6,64. 6,6. 6,6, ok? Utilizando, então, a equação para o grupo 4, né, do elementos da L, nós temos que o índice de esbeltez do elemento limite é 0,56 vezes a raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Então, o módulo de elasticidade continua sendo 200.000 megapascal,
dividido por 250 megapascal do escoamento. Então, 0,56 vezes a raiz de 200.000 dividido por 250 é igual a 15,84. Isso aqui é maior do que esse, tá? Ou seja, o índice de esbeltez do elemento é menor do que o índice de esbeltez do elemento limite, portanto, também nós teremos um QS igual a 1, tá? Coeficiente de flambagem associado a coeficiente de redução à flambagem local. Com isso, a gente pode calcular o coeficiente representativo, o Q. Então, QA é igual a 1 vezes 1, consequentemente, nós teremos um Q igual a 1. Feito isso, a gente pode calcular agora o fator de redução associado à flambagem global, bem como seus parâmetros, tá? Nós já temos esses dados aqui da parte de força axial, né? Então, o que acontece? Nós temos que, como ela tem pedido em Y, nós vamos fazer análise somente para X, tá? E Z, consequentemente, também está impedido, ele não vai ter uma rotação em torno do eixo Z. Então, apenas calculamos X. Π ao quadrado, que é a informação do nosso problema, né? Nessa equação, nós vamos entrar com os valores em kN, tá? Pra gente ter um resultado em kN. Então, o nosso módulo de elasticidade que estava em 200 gigapascal e 200.000 megapascal, ele passa a ser 20.000 kilonewtons por metro, por centímetro, perdão, por centímetro quadrado, tá? Vezes o nosso EX. O EX, ele foi nos dado, que é 2.244. 2.244 centímetros na quarta, tá? Dividido pelo K. K continua sendo 1, como nós definimos lá no começo. O comprimento aqui é 3 metros, então centímetros, 300 centímetros ao quadrado, tá? Então, com isso, nós vamos conseguir definir o nosso valor. Como vocês já perceberam, aqui centímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado vai cortar com 1 aqui, depois o restante já corta aqui com centímetro ao quadrado do 300 ao quadrado, tá? Então, portanto, NEX é igual π ao quadrado vezes 20.000 vezes 2.244 dividido por, abrir duas vezes o parênteses, uma só, não, duas, vamos abrir duas vezes, 300 ao quadrado, deu 4.921,64, dá pra ver? Correto. 4.921,64 quilonewtons, tá? Quilonewtons. Agora, a gente pode definir o nosso índice de esbeltez reduzido, que é dado pela equação que a gente viu na aula de conceitos. O Q continua sendo 1, a G foi nos fornecido como 47,8 vezes a tensão de escoamento de 25 kN por centímetro quadrado, 25 kN por centímetro quadrado, 25, e esse valor, ele é dividido pelo valor que a gente acabou de calcular aqui para NEX,
que é 4.921,64. Então, nosso lambda reduzida será igual a raiz quadrada de 1 vezes, por mais que seja 1, vamos lá, né? 47,8 vezes 25, dividido por 4.921,64, igual a 0,4927. Nosso índice de esbeltez reduzido. Como esse valor é menor do que 1,5, a gente vai utilizar a equação lá do fator de redução global de flambagem como 0,658 elevado ao lambda zero ao quadrado, tá? Perdão. Então, x é igual a 0,658 elevado a 0,4927 ao quadrado. Portanto, nosso coeficiente é igual a 0,658 elevado a 0,4927 ao quadrado. É igual a 0,9034. 9034, tá? Com os parâmetros definidos, a gente pode calcular, então, a força de compressão, né? Nossa resistência. Ou seja, a força de compressão axial, tá? Então, o valor, aqui substituindo, é 0,9034 vezes 1 vezes a área bruta. A área bruta é 47,8. Deixa eu botar o xzinho padronizar. Vezes 25, tá? Dividido por 1,1. Como eu mencionei para vocês, a gente está analisando da tabela 1, tabela 3, lá da norma, pessoal. Estamos analisando uma combinação normal, por isso que usa 1,1. 0,9034 vezes 1 vezes 47,8 vezes 25 dividido por 1,1 é igual a 981,42. Então, quilonewtons. Portanto, deixa eu puxar um pouquinho para baixo. A nossa força axial de compressão resistente de cálculo é igual a 981,42 quilonewtons. A segunda fase do problema pediu para nós compararmos esse valor inicial se a gente trabalhasse com a mesma configuração de perfil, só que sem a contenção lateral, tá? Ou seja, admitindo a flambagem em torno do eixo YY. Então, agora a gente vai calcular novamente o índice de esbeltez para essa peça, só que em torno do eixo Y. Então, índice de esbeltez da peça em Y, o K continua sendo 1, o comprimento continua sendo 3, tá? E o raio de giração, agora sim, é o 0,0384. 3 dividido por 0,0384, 78,125. Ou 0,13, tá, pessoal? Isso aqui continua sendo menor do que 200, então, ok, passou, tá? Nossa verificação. Aquela configuração, aquela verificação que a gente fez para a flambagem, do coeficiente de redução à flambagem local, ela não altera, porque a gente fez para o elemento. Então, o nosso Q, ele vai continuar sendo 1. Nós não precisamos recalculá-lo, é só trazê-lo para cá. A verificação da força axial de flambagem, ela é necessária porque a gente alterou o eixo de análise. Agora, a gente está analisando o YY. Então, consequentemente, no momento que a gente...
Então, pessoal, continuando, nós realizamos o cálculo para a verificação da força axial de flambagem na direção do eixo Y, tá? Então, a gente substitui o valor de módulo de elasticidade para 20.000 kN por centímetro quadrado. A inércia foi um valor dado no problema de 707 centímetros quadrados. E, então, o nosso KY, ele continua sendo o mesmo valor que nós encontramos anteriormente para o KX e para o KZ, é sempre o mesmo, é igual a 1. E como o nosso LBY é 3 metros, trazendo para centímetros 300 elevado ao quadrado. Isso, então, será igual... peraí... shift π ao quadrado vezes 20.000 vezes 707 dividido por 300 ao quadrado. É igual a 1.550,62. 1.550,62 quilonewtons, tá? Próxima verificação a gente vai fazer com relação à força axial de flambagem para o eixo Z. Aqui a gente já tem todas as informações pelo nosso dado de problema, né, do enunciado. Então, vamos lá. Seria, então, só verificar aqui, tá certo. O G... o J de 20,58, o CW de 39, o RX e o RY que a gente vai utilizar para fazer a parte de R0, né, que é o raio de giração polar, tá? E o nosso G, pessoal, ele tem o valor de 77.000, que é 700 GB a parte de inércia polar, tá? Que não foi informado aqui, mas já tô adiantando para vocês. Então, substituindo aqui na equação, nós temos 1 dividido... Vamos montar a equação aqui do R0. Então, é o X. Essa equação, ela tá em centímetros, tá? Vai sair quilonewtons centímetros, ok? 6,85 ao quadrado, mais 3,84 ao quadrado, fecha parênteses, vezes o π, módulo de elasticidade de 20.000 kN por centímetro quadrado, CW de 39.930, 39.900, deixa eu mudar aqui, 930, e que fechou a equação, dividido pelo K de 1, mais vezes o LZ também é 300, tá? Nosso comprimento destravado, mais o G de 77.000 vezes, o J, que é uma informação do nosso 20,58. 20,58. Então, NEZ será igual a 1 dividido por 6,85 ao quadrado, mais 3,84 ao quadrado, vezes, abre parênteses, π ao quadrado, vezes 20.000, vezes 39.930, dividido por 300 ao quadrado,
fecha. Tem que abrir mais um parênteses aqui, porque é essa da equação. Aqui, ó. 13 parênteses. Insert aqui, correto. 3 parênteses, fecha, fecha, mais 77.000 vezes 20,58, fechei. 27.116,71, tá? Então, 27.116,71 quilonewtons. O que a gente faz agora, pessoal? Nós temos o nosso cálculo anterior, aqui do NX, que é 4.900 e pouco, né? Depois, nós calculamos o NZ e nós calculamos o NY e o NEZ, tá? Desses valores, o menor é o NEY, que deu 1.550,62. Então, para efeito de cálculo, o NEY, que é o valor crítico, porque os outros dois já superam ele, tá? Consideravelmente. Então, NEY, ele é o crítico, sendo que ele é o menor do que NEX e NX é menor do que NEZ, tá? Com isso, a gente vai fazer uma nova verificação de lambda para reduzido, tá? Deixa eu deixar aberto para a gente ver os fatores. Então, o Q é o 1, que a gente calculou anteriormente, vezes a área bruta de 47,8, vezes o escoamento de 25 quilonewtons por centímetro quadrado, né? Dividido por NE, que a gente calculou de 1.550,62. 1.550,62. Isso tudo na raiz quadrada, tá? Que será igual, então, raiz quadrada de 1 vezes 47,8 vezes 25, dividido por 1.550,62. 0,800 e aqui já passou de 5,79. 0,8779. Com isso, ele é menor do que 1,5 ainda, né? O nosso lambda reduzido, nosso índice de esbeltese reduzido. Então, a gente aplica a equação para cálculo do coeficiente de redução de flambagem global, como sendo 0,658 elevado a lambda reduzido ao quadrado, tá? Portanto, o nosso x será igual a 0,658 elevado a 0,8779 ao quadrado. Isso será igual, calculadora, 0,658 elevado a 0,779. Não, faltou o 8 aqui, ó. Shift insert 8 ao quadrado. Né? Então, 0,7243. Nosso fator de redução, 0,7243. Com isso, a gente pode calcular a nova força de resistente de compressão, tá? Aqui, ó. Então, o X que a gente acabou de calcular. Tô fazendo sombra. 0,7243 vezes o Q, que é 1, né? Vezes a G de 47,8, acho que era isso, né? 47,8 vezes
a nossa tensão de escoamento de 25 kN por centímetro quadrado. 1,1, portanto, 0,7243 vezes 47,8 vezes 25, dividido por 1,1. 786,85 quilonewtons. Então, percebam, pessoal, que a gente teve uma redução bem considerável do valor da nossa força axial de compressão resistente de projeto, de cálculo, com relação à primeira equação que a gente utilizou, avaliando ela como sendo totalmente travada, né, com contenções laterais, aqui, ó, de 981 veio para 700 e pouco. Então, lá no nosso problema, ele pediu pra gente comparar. Então, de uma forma bem simples, eu fiz uma regra de 3 aqui com os dois valores que a gente encontrou de NCRD, tá? Sendo que o primeiro valor, então, correspondia a 100%, e o segundo era o que a gente precisava encontrar. Então, deu em torno de 80%, né, daquela inicial, o que nos dá uma redução de aproximadamente de 20% do valor de resistência, quando a gente considera esse material, esse perfil, essa estrutura apenas rotulada, né, engastada e não mais com contenção lateral, tá? Então, muito obrigada, quaisquer dúvidas estou à disposição, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!